vamos conversar hoje aqui em nosso perfil, né, com dois dramaturgos, o Dani Mauese e o Luiz Imbriunas, dando continuidade ao projeto sobre capitanias dramatúrgicas, falar um pouquinho com vocês dois. Né? Começar com o Luiz um pouquinho, para quem não ouviu os projetos anteriores e os programas sobre isso, o que vem a ser capitanias dramatúrgicas, Luiz? Bom, Capitanias foi um projeto em que a gente criou, a nossa ideia é criar um intercâmbio entre dramaturgos brasileiros e portugueses. É um projeto inédito nesse sentido. Há intercâmbio de grupos de teatro, mas entre dramaturgos especificamente não. E aí a gente acabou indo para Portugal, nós fomos em 8, 7 dramaturgos para escrever e o Samir Yazbek para ajudar a coordenar, e lá nós fizemos a primeira etapa do projeto. A partir do momento que a gente começou a pensar no projeto, cada dramaturgo, o grupo, é bom que você diga isso, que é o Centro de Dramaturgia Contemporânea, cada dramaturgo tem liberdade para fazer seu próprio, exercitar seu processo criativo. Né? Geralmente a gente trabalha dessa forma e cada um tem liberdade para criar seus textos e a partir daí isso vai ser compartilhado com o grupo e a partir daí vamos ver o que se faz, né? Se é uma leitura, se é uma montagem e tal. Eu cheguei a escrever uma parte do texto aqui, né, no Brasil, e lá então eu continuei, e aí foi fundamental estar lá também, né, porque se eu tivesse, com certeza se eu não tivesse ido a Portugal, o texto seria outra coisa. Né. Para você essa experiência lá foi fundamental? Foi fundamental. No ato da escrita, da reescrita? Foi fundamental para a continuação da escrita e eu acho que talvez para a própria densidade que o texto tomou, ele não teria se eu tivesse ficado só aqui falando de Portugal daqui de longe. Né? Começamos a falar em Brasil e Portugal, aí surgiram algumas ideias, aí até que eu soube da história, que é uma história verídica, que em Portugal fica numa igreja no Porto o coração do Dom Pedro I, num mausoléu e coisa e tal. E aí eu pensei um pouco nessa questão da história do Brasil, da história de Portugal e da relação Brasil e Portugal. E então veio a ideia do mote, que era um funcionário público ia a Portugal pedir o coração do Dom Pedro para o Brasil. Afinal é o mesmo Dom Pedro I e Dom Pedro IV. E lá com os atores, a gente conversando, vimos primeiro muitas coisas em comum, né, entre os dois países, entre política pública, entre identidade cultural, e aí acabou surgindo, a gente foi fazendo laboratórios e acabou surgindo boa parte do que acabou sendo o texto final. A gente chegou num dia de uma greve geral. A gente chegou exatamente no dia da greve geral, de uma das greves gerais que tiveram ao longo do ano. E então isso foi muito rico, digamos assim, né, para você ver como que o país estava. Né? Então assim, a gente chegou e Lisboa estava praticamente deserta, assim, não tinha muita gente na rua, não tinha quase, o metrô não funcionava, não tinha praticamente ônibus, enfim, transporte público. No final do dia teve uma manifestação, uma passeata, mas o comércio não funcionava, então assim, era uma Lisboa atípica. Foi muito rico para o processo da escrita do meu texto, no caso, né? Porque tem um lado contemporâneo do meu texto que fala, tem uma personagem que trabalha com a crise e quer migrar por causa da crise, né? E a gente chegou exatamente no momento em que essa crise estava sendo discutida, né, pelos sindicatos. Portugal tinha acabado de perder o Ministério da Cultura quando a gente chegou lá, né? Então isso era uma questão que os artistas estavam colocando, né? Portugal não tinha mais ministro da Cultura, né? Isso também era um reflexo da crise, né? O Ministério da Cultura tinha sido transformado numa secretaria da Cultura, né? Quer dizer, tinha perdido o status de ministério, tinha perdido verba, e os dramaturgos e os grupos de teatro com quem a gente teve contato estavam muito preocupados com isso. Um dos atores que trabalhou comigo, o Mário Montenegro, até me falou assim, bom, é porque nós aqui não estamos habituados com esse tipo de turbulência, né? Então, assim, talvez nós brasileiros até estejamos mais habituados
dar um jeito, ou talvez preparado para alguma adversidade. Mas eles não estavam, então eles estão se readaptando se readaptando a esse tipo de situação, né? Do outro lado, em Portugal tem muito que não tem muito aqui, que são grupos de teatro com suas sedes, sejam elas da municipalidade, que a municipalidade cede espaço para elas, ou o governo federal, enfim, que lá é a Câmara, né, a municipalidade. Então eles pelo menos têm um local para ainda continuar a trabalhar, entendeu? E diferente daqui no Brasil, que os grupos mais difíceis, um grupo principalmente de São Paulo, tem uma sede. O meu acabou sendo, era para ser um brasileiro e um português, acabou sendo uma brasileira e um português, que é a funcionária pública brasileira, e o português. E aí essa brincadeira com a linguagem, essa discussão da linguagem foi muito importante. E os dois atores portugueses que trabalharam comigo, que é o Ricardo Trindade e a Mariana, eles ajudaram muito nessa coisa do linguajar, do como o português fala e o que são as diferenças. A gente fazia revisão de texto entre a gente para ver enfim, as diferenças, a básica, né, que é o gerúndio que a gente usa e que eles não usam, né, e aí outros tipos de linguagem, quando se fala assim menina, quando se fala senhora, um monte de coisas que ajudou muito, muito, muito. O que mais me interessava era discutir com eles como eles viam Portugal hoje, né? Como eles viam o Brasil, né? Porque já que é uma personagem que quer migrar, né? Quer dizer, que ideia ela faz do Brasil, como eu passei a ver Portugal ali de perto, né? E como era Portugal histórica, né? Porque como é uma peça que mistura tempos e se passa aí em 2 séculos, e a gente tinha pouco tempo também lá, né? Eu me interessava mais fazer esse mergulho, né? Tanto que eu não estava preocupado se eles iam, como eram atores portugueses, eles me perguntaram: você quer que a gente faça nos personagens brasileiros sotaque brasileiro, né? E eu disse que não precisava, porque ia ser um tempo a mais que a gente ia perder para eles buscarem o sotaque brasileiro. Alguns atores portugueses já têm isso facilmente, mas o Mário e a Joana, que trabalharam comigo, não. Então eles tinham que procurar achar esse sotaque brasileiro. E aí eu disse: não precisa, né? A gente está aqui em Portugal, vamos fazer, vocês são portugueses, vamos fazer com sotaque português mesmo, e a gente, desde que a gente garanta que o texto tenha uma densidade boa, né, sobre os temas que estão sendo tratados, isso é o que me importa agora, nesse momento. A visão que vocês tinham de Portugal antes e depois da viagem se alterou? Alguma visão até preconceituosa que a gente possa ter por estar desse lado do Atlântico? Eu já tinha morado um período em Portugal, uns meses, há 15 anos atrás. Então, para mim era rever Portugal. Eu também já conhecia Portugal, mas da outra vez eu fiquei só em Lisboa, né? Então agora o diferente foi que eu conheci uma outra cidade, né, que foi Coimbra, e a gente pôde passar mais tempo também. O título do teu texto era o mesmo antes da viagem, depois da viagem, e hoje em que estágio ele está? O título era praticamente mesmo, um coração real, né? Na verdade tinha uma interrogação que eu tirei. E aqui eu também já tive colaboração de atores aqui, né? Que foram os atores que fizeram as leituras dramáticas que a gente fez no Satirianas e fez no Céu Brasilândia, que também já contribuíram, que é o Pedro Pontes e a Júlia Pérez, que também contribuíram bastante, então já está bem azeitadinho assim para começar a lançar. E no teu caso, o título já era o que é? Mudou? Não, o título era o mesmo. O meu texto se chama Transatlântico e ele já nasceu com esse título, né, que
brinca um pouco com essa mobilidade aí entre Brasil e Portugal, né? Atualiza também o tema das caravelas lá atrás, né? E aí você exatamente faz essa ponte aí entre os dois países, né? Pelo oceano. E ele está quase quase pronto, né? Ele já teve, a gente já fez 2 leituras aqui no Brasil, teve essa lá em Coimbra, teve uma aqui em São Paulo já 2, né? Uma no Teatro Comum e outra nas Satirianas. Então a ideia é que, então, em 2013, se possa montar já, não sei se no primeiro semestre, não sei ainda. Para terminar, eu queria pedir que você deixasse os contatos de vocês, né, para quem está nos ouvindo, né, vendo e quiser bater papo sobre esse projeto e outros projetos individuais de vocês, puderem deixar um endereço de um blog, um e-mail, aí fica à vontade. Começar, Dênio, primeiro, você deixa seus contatos? Tá, eu queria só dizer que o projeto Capitanias Dramatúrgicas, ele foi contemplado no edital do MINC, do Ministério da Cultura, né? E sem esse edital do MINC não seria possível, a gente não teria condições de ir para lá, né? A gente criou um blog onde todo esse processo aí está registrado, que é o http://capitaniasdramatúrgicas.wordpress.com, né? capitaniasdramatúrgicas.wordpress.com. Tá, todo esse processo que a gente falou, esse encontro com os dramaturgos de lá, e as mesas redondas, e os ensaios. Então lá você encontra fotos, vídeos, textos. Então, e a agenda dos próximos eventos. A agenda dos próximos eventos, enfim, né? O blog, a Teresa Dantas, que é jornalista, cuida do blog. E tem o blog do nosso grupo, que é o Centro de Dramaturgia Contemporânea.blogspot.com. Acho que basicamente seria... Quer deixar algum e-mail teu, pessoal? denio.mv@gmail.com. denio.mv@gmail.com. É isso. E também tem um outro site interessante para quem se interessa por isso, que é o dramaturgiacontemporânea.com.br, que é um site que a Paula Outram, que também faz parte do grupo, e a Teresa Dantas, que é a jornalista que foi com a gente em Portugal, que é um site só sobre dramaturgia, textos nossos tem lá, textos de alguns dos dramaturgos portugueses está lá, acessível, tem entrevista com dramaturgos, é um site bem legal para quem gosta de dramaturgia. Entrevistas, tem teses, tem tudo ali. E teu contato também não esquece. O meu é Luiz com S, indriunas@gmail.com. Eu queria agradecer a presença de vocês dois, né? Falamos no perfil hoje com Dênio Mauese e com Luiz Indriunas sobre o projeto Capitanias Dramatúrgicas e outros assuntos, né, que foram aparecendo. E espero estar com vocês de volta, né? Em breve, né? Quem sabe já falando um pouquinho da ensinação dessas peças e poder divulgar aqui um pouco o trabalho de vocês, tá bom? Legal, obrigado. Obrigado, Oscar. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.